Todo mundo que tem um carro, mais hora menos hora vai acabar trocando de um modelo por outro. Só que tem alguns carros que na hora da revenda são uma verdadeira canelada. Lojista não quer, ninguém procura no mercado particular e quando alguém se interessa você perde muita grana. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Alguns carros que eu consultei com alguns lojistas parceiros nossos e inclusive já vi a experiência de alguns clientes tentando revendê-los e sinceramente são carros que eu não indicaria a compra porque na hora da revenda você vai passar raiva sim com alguns deles, beleza? Fala pessoal, eu sou o Flavião e se você vai ficar aqui para acompanhar esse vídeo, não esquece de dar aquela moral pra gente, clicar aqui no like, se inscrever no canal e claro, se quiser ter um contato mais próximo com a gente, o link do nosso Instagram vai estar aqui embaixo também. Por lá a gente está sempre postando conteúdo sobre a corretora de seguros, o nosso dia a dia aqui como corretor, então vale a pena para quem gosta de carros e quer estar trocando uma ideia mais direta com a gente, beleza? Vamos lá pessoal, e o carro que eu vou colocar em primeiro lugar aqui para vocês senhores, é o Chevrolet Sonic. E sim, o Sonic infelizmente veio com uma missão meio ingrata para o Brasil. Ele teria que ocupar um espaço que foi deixado pelo Astra. E bom, todo mundo sabe que o Astra é um carro muito querido pelos brasileiros, até hoje ele tem o seu fã-clube. Eu mesmo gosto muito do Astra, acho que é um carro que envelheceu extremamente bem, até hoje ele é bonito e você vê uns bem cuidados na rua, que realmente é um carro que chama atenção. O Sonic chegou no Brasil sendo o único carro da Chevrolet usando o motor 1.6 16 válvulas. Esse motor rendia até bem, tinha cerca de 120 cavalos no etanol, 116 na gasolina. A versão hatch tinha um porta-mala de cerca de 260 litros, a sedã 470, o que era até bastante para a época, né? Itens de conforto e comodidade ele tinha praticamente tudo, ar, direção, airbag, até controle de estabilidade. Porém, o consumo não era dos melhores, ele fazia na média de 7 no álcool na cidade, 8 e na gasolina uns 9, não beliscava os 10 não, tá? Qual foi o grande problema desse carro aqui? Bom, como eu disse para vocês, em primeiro lugar ele veio com uma missão muito ingrata, que era substituir o lugar do Astra. Isso de cara já não deu certo. Segundo ponto, ele teve uma rejeição bem considerável no mercado por ser o único carro da Chevrolet que usava esse motor 1.6 16 válvulas. É um motor que não tem tantas peças assim disponíveis, não é como um Família 2, o 1.4 da Chevrolet, o Ecotec, que você acha peça para tudo quanto é lado. Então sim, esse fator motor acabou pesando bastante para ele. O carro desvalorizou muito para quem comprou zero. O câmbio também não ajudou, as versões automáticas depois de um tempo começaram a ficar meio queimadas por alguns problemas que eles apresentaram. Então, se você tiver de olho no carro desse, eu te aconselho a pegar a versão principalmente hatch e manual, mas você já sabe que se você comprar um desse aqui, ele pode até te fazer feliz, mas na hora da revenda, provavelmente você vai perder grana e pode dar uma olhadinha nos anúncios. Você vai encontrar alguns por volta de 35 mil reais ali, já vai começar a encontrar alguns carros bem conservados, mas praticamente todos abaixo do valor de tabela. E se você tentar entregar esse carro numa loja para troca do seu novo, você já sabe que a canelada vai ser certeira. Vamos para o segundo carrinho da lista, senhores, o Ford New Fiesta Sedan. Pois é, eu já recomendei o hatch para vocês algumas vezes aqui e continuo recomendando, tá? Tanto 1.5 quanto 1.6, desde que tenha o câmbio manual. Porém, o sedã, ele na hora da revenda acaba tendo alguns problemas e a gente vai falar sobre isso. O primeiro ponto é que o valor dele você vai encontrar ali por volta de 45 mil reais. Se você garimpar direitinho, você já começa a achar alguns bons. Sobre a motorização dele, ele conta com aquele motor 1.6 muito bom da Ford, que rende até 130 cavalos. É um dos melhores motores 1.6 do mercado. O consumo é bacana também, mas ele tem um problema. Ele basicamente é um Fiesta hatch adaptado. Então, sim, ele tem o mesmo espaço no banco traseiro. O porta-malas é maior, sim, chega a quase 480 litros, que é bastante coisa. Porém, ele ficou meio desengonçado, então na hora da revenda, ele não é um carro lá muito bem visto. Quanto a conforto e comodidade, você vai achar tudo que você espera nesse carro aqui. Ar, vidro, direção, airbags, tem tudo bacaninha. A única questão é, você não vai poder olhar com muito carinho para as versões de topo que são automáticas, porque aí o câmbio é o Power Shift. Bom, eu não preciso me alongar sobre esse daí ser um dos piores câmbios que já foi lançado pela Ford e que inclusive ajudou a acabar com alguns ótimos carros da Ford como o Focus, né? Mas focando aqui no New Fiesta,
O consumo desse carro aqui é um ponto forte dele. Tem gente que diz que chega a quase 13, 14 km por litro na estrada. Lembrando, é um carrinho que anda bem, tá? Com o câmbio manual, ele é bem afiadinho, anda bem. É um carro gostoso de dirigir. Porém, para quem procura um sedã, o espaço no banco traseiro acaba pesando bastante. E o design dele meio estranho também joga contra esse carinha aqui. Se você quiser comprar um carro desse aqui, o meu conselho é: compre barato, porque na hora da revenda você não vai passar nem perto da FIP dele. Você pode ver que muitos particulares no Web Motors vendem esse carro aqui abaixo do valor de tabela e na hora de entregar numa loja, já sabe, né? A canelada vai ser certeira, então escolha bem. E se você realmente quiser um carro desse aqui, tem que comprar barato, beleza? Agora a gente vai apelar um pouquinho e vamos falar de um carro chinês, o Caoa Chery Arizo 5. Pois é, senhores, um sedã com um baita custo-benefício que prometia muito, motor 1.5 turbo, câmbio CVT que simula 9 marchas, porém na prática a teoria é outra, né, meus amigos? E o Arizo 5 foi um fracasso retumbante, tanto em vendas como na revenda. E a gente vai falar um pouquinho do porquê. Quanto à motorização dele, é um motor 1.5 turbo que rende 147 cavalos, então sim, é um motor com números de respeito. O espaço interno é bom, apesar dele ser um sedã compacto, ele é bem menor que o Arizo 6. O porta-malas tem quase 450 litros, o que também são bons números para um sedã, mas a marca veio para o Brasil e enfrentou alguma resistência, né? Primeiro ponto, ele não estava na febre dos chineses, né? Hoje o mercado para os carros chineses é completamente diferente de quando ele foi lançado. E ele tem outras questões que também pesaram bastante nesse modelo. Quanto ao conforto e segurança, ele também vem com tudo. Na casa dos 65 mil reais ali, você já encontra versões desse carro até com teto solar. Quanto aos itens de comodidade básica, tem tudo também: airbag, direção, vidros, ar-condicionado. Isso daí você pode ter certeza que você vai encontrar nesse carro, beleza? Porém, nem tudo são flores, né, meus amigos? E os problemas dele, primeiramente, foi a confiabilidade da marca e alguns problemas de qualidade no carro, tá? Então isso sim jogou bem contra o Arizo 5. Ele foi um carro que acabou se queimando muito rápido no mercado. A Chery já veio para o Brasil em outras experiências, apesar de hoje estar com a Caoa, ela já é uma marca que foi bem queimada no Brasil. Quem teve um Chery QQ ou outro carro da marca sabe bem que nunca mais vai querer ter um Chery na vida. E outra coisa que eu acho particularmente que queimou esse carro aqui foi o irmão SUV dele, o 5X, porque esse carro insistiu em vir com câmbio de dupla embreagem. E, bom, um carro chinês com câmbio de dupla embreagem acabou queimando não só ele, mas outros modelos da marca. Apesar dele ser um carro muito bom, se a gente for parar para pensar puramente em custo-benefício, tudo que ele oferece pelo que ele cobra, a confiabilidade da marca jogou muito contra esse carro aqui. A desvalorização dele foi severa para quem comprou zero. Então, sinceramente, não é um carro que eu indicaria. Então, se você tiver de olho em um carro desse aqui e quiser se arriscar, bom, o conselho é sempre o mesmo: compre barato, porque na hora da revenda vai ficar complicado para você. E esse aqui é um carro que eu ouvi de alguns vendedores que os caras não pegam na troca. Se pegarem, vão desvalorizar muito ele na negociação. Então você pode se preparar, porque nesse caso aqui, talvez nem a canelada você consiga tomar. E já que a gente está falando de carros que as lojas não querem nem saber, eu vou seguir aqui com o Hyundai Sonata. Pois é, senhores, quem não quis ter um Sonata quando esse carro foi lançado, né? Ele era simplesmente lindo, um Azira um pouquinho menor, com um motor 2.4, um carro que prometia muito, tinha um interior lindo para a época, algumas versões que o interior destacava muito roxo, era um carro muito, muito legal e todo mundo na época achava o Sonata lindo. Hoje eu continuo achando ele um carro bem bonito, mas tem alguns fatores que me fazem virar a cara quando eu olho para um desses da revenda. Vamos falar um pouquinho sobre a motorização dele e esse daí é um dos principais pontos. Esse carro foi vendido principalmente com motor 2.4 16 válvulas de cerca de 185 cavalos. Diz a lenda que existem carros desse aqui no Brasil com motor 2.0. Eu particularmente nunca vi um desses à venda, nem vi um desses na rua. Falam que a única diferença entre um e outro é que ele não tem o símbolo da motorização. Bom, e eu vou ser sincero com vocês que esse motor 2.4 é um dos principais problemas, não só dele, mas de todos os carros que usaram esse motor aqui, como Santa Fé, Sorento,
Então tem sim um problema crônico nesse motor que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas vamos continuar falando um pouquinho sobre o Sonata aqui e o que ele tem de bom. E começando pelo porta-mala, que é muito grande, cabe bastante coisa. Ele é um sedã com um ótimo espaço interno, como eu já disse para vocês, muito bem acabado, a parte interna desse carro é bonita, a parte externa dele envelheceu muito bem, é um carro completaço, tem teto solar, vidro, ar, direção, tudo o que você pode esperar de um sedã desse porte. E aí a gente vai chegar no primeiro problema desse carro. Ele não chega a fazer 8 na cidade na gasolina, e na estrada talvez belisque uns 11, 10, se você estiver andando na manha, porque se você forçar ele não vai fazer nem 9, beleza? Agora, qual que é o grande problema e o que realmente pesou para esse carro, fora o consumo? Os problemas crônicos desse motor. Principalmente a bomba de óleo, que dá problema, acaba causando um desgaste prematuro do motor e manda esse motor para o vinagre. Isso acontece com todos os carros, tanto da Hyundai quanto da Kia, que usam esse motor 2.4. Então isso pesou muito para esse carro no mercado depois na hora da revenda. Depois que esse carro começou a ficar mais conhecido como um carro usado, fora o fator de que as peças dele são muito caras. Algumas peças são muito difíceis de achar, então na hora da revenda, esse carro vai te atrapalhar bastante. É um carro que, claro, é imponente, grande, impõe respeito, porém é um carro que, sinceramente, eu acho que você não deveria comprar. Mas se você comprar, a dica é a mesma, né? Se prepare e deixe um dinheirinho reservado, porque se a bomba de óleo resolver te sacanear, o prejuízo vai ser grande. E compre barato, porque na hora da revenda você vai sofrer bastante com esse modelo aqui, beleza? Antes da gente ir para o último carro, eu espero que você já tenha deixado aquele like aqui pra gente, se inscrito no canal, que isso ajuda a gente demais a continuar trazendo conteúdo para vocês. E se você quiser falar alguma coisa direto com a gente, o link do Instagram tá aqui embaixo, beleza? Mas vamos lá, o último carro da nossa lista e mais um carro que eu sinto que esteja aqui, é o Ford Focus Fastback. Pois é, senhores, um sedã bonito, com design legal, que tem ótima motorização. Tanto o 1.6 quanto o 2.0 são excelentes motores. O 2.0 tem corrente de comando, mais de 170 cavalos, injeção direta. É um motor muito bom para a época e bom até hoje, né? É um motor que, sinceramente, nunca foi um problema para esse carro. Outro ponto que esse carro tem, que aí, beleza, é o mínimo que a gente espera, são os itens de comodidade. Porém, os itens mais requintados, como mais airbags, controles de tração, você vai encontrar nas versões de topo. E o que você também vai encontrar nas versões de topo é aquele bendito câmbio Power Shift, que eu acho que foi o maior erro da Ford na história dela, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esse câmbio deu problema em todos os lugares do mundo, virou uma onda de processos e matou ótimos carros, como o Fiesta, o Ford Focus e até o EcoSport, que foi equipado com Power Shift na época. O consumo dele também é bom, principalmente na versão 1.6. É um carro que belisca ali os 10 km por litro na gasolina, os 14 na estrada. É um carro bem competente em questão de consumo. Agora vamos falar sobre os problemas recorrentes desse carro aqui, o que realmente fez ele ser muito mal visto no mercado. O primeiro ponto é, quem comprou perdeu muito dinheiro quando o câmbio Power Shift começou a ser mal afamado no mercado, quando começaram a dizer o que acontecia com ele. E para vocês terem ideia, um dos nossos vendedores sempre foi apaixonado por esse carro aqui, e mesmo ele trabalhando com carros, já tendo tido a oportunidade de comprar carros desse com a KM extremamente baixa, ele nunca teve coragem, justamente por causa desse bendito câmbio Power Shift, que realmente acabou virando um câncer na linha da Ford. O custo de manutenção dele, comparado na época com Corolla e Civic, não era dos mais baratos, mas nenhum desses carros tem peças baratas, né? Claro que os japoneses têm fama de que não quebram, então acaba sendo um ponto positivo para eles. Então sim, o Ford Focus acabou sendo jogado para um nicho muito específico do mercado e, bom, eu acho que talvez hoje esse nicho nem exista mais. Então na hora da revenda é um carro que vai te fazer sofrer bastante. Você vai sim ter que comprar esse carro bem barato, porque na hora de revender vai ser um grande problema. Só para vocês terem uma ideia do que esse câmbio Power Shift queimou esse carro no mercado, nós temos uma cliente que estava comprando um Ford Fiesta, ela comprou, né? Um Ford Fiesta Power Shift algumas semanas atrás. Depois dela ficar sabendo a má fama que tinha esse câmbio aqui, ela tentou de toda forma cancelar a compra, o que seria um direito dela, e a loja não autorizou de forma alguma. Inclusive, ela teve que entrar com uma ação
justamente porque ela está se sentindo lesada de ter comprado esse carro e conseguiram vender para ela, acredite ou não, acima do valor de tabela. E ela está extremamente insatisfeita com o carro e querendo devolvê-lo de toda forma. O que vai resultar dessa ação? Eu não sei sinceramente. Mas vocês podem ver que a loja não aceitou que ela cancelasse a compra. Ou seja, vai comprar um carro desse aqui? Já sabe que se o lojista conseguir vender esse carro, vai ser por pura sorte. E sinceramente, se ele tiver que comprar o seu, ele vai jogar o preço muito abaixo do valor de mercado. Então compre barato ou se arrependa na revenda, beleza? Então é isso, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tinha o sonho de ter algum desses carros, cuidado para que o sonho não se torne um pesadelo. E se esse vídeo agregou para você, não esquece de clicar aqui no gostei, deixar um like e se inscrever para ajudar a gente a continuar trazendo mais conteúdo automotivo para vocês, beleza? Valeu, senhores, fiquem com Deus!